Olá, muito boa noite a todos. Denilson Maciel por aqui, desta vez fazer aí um trabalho um pouquinho diferente, conforme o anunciado. Eu até agradeço aí alguns amigos e amigas que curtiram, que comentaram e até compartilharam. Normalmente a gente faz aí algumas transmissões ao vivo através do nosso trabalho de locução, trabalho na cidade de modo geral, e fica reservado as minhas aulas para outros perfis. Mas eu achei por bem de fazer aí um apanhado de algumas aulas da área teológica, e começando hoje. Então, a partir de hoje, são 13 terças-feiras, ou 13 aulas, vou gravar 13 aulas, gravar e fazer aqui ao vivo, pelo Facebook e também pelo canal do YouTube. Então aqui tem duas câmeras, olha ali e olha para cá. Mas sejam todos bem-vindos, obrigado aí pelo carinho de todos. Pode deixar o seu comentário, fique comigo porque nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, ou seja, a doutrina do Espírito Santo. Lembrando que a doutrina do Espírito Santo é uma das matérias do curso de teologia, que inclusive eu dou aula de teologia, trabalho nessa área já há alguns anos. E a maioria das igrejas evangélicas, denominações pentecostais, eles têm a escola bíblica dominical, todos os domingos. E desta vez, começando aí no primeiro domingo do ano de 2021, vai estudar sobre o verdadeiro pentecostalismo. Então, por conta disso, eu achei por bem, eu sempre gravo essas aulas só no YouTube, mas aí eu achei por bem de compartilhar também com os meus amigos, com as minhas amigas, que sempre me dão um carinho de estar comigo aqui no perfil Denilson Maciel, beleza? Sejam todos bem-vindos, e se você puder, logicamente, ficar comigo até o final, eu sou muito grato, vou agradecer a você. Lógico que você não é obrigado, ninguém é obrigado a ficar até o final, né? Mas se você puder ficar, será um prazer muito grande. Quando terminar a aula, eu vou passar mais alguns comentários, algumas informações bastante interessantes com relação aqui à Associação Ceifeiros, mas isso é tudo no final, tá bom? Deixe seu comentário, eu prometo para você, vou responder todos os comentários, tá bom? Todos os comentários eu vou responder depois da aula, então fique bem à vontade aí, legal? Vamos começar então. O Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. Não tem jeito de, quando nós vamos estudar uma matéria como esta, quando a gente vai estudar matérias relacionadas à teologia, relacionado ao Espírito Santo, um tratado sobre Deus, aliás, o que significa teologia? Teologia, a grosso modo, assim falando, é um tratado acerca das coisas de Deus, a respeito de Deus, né? Um tratado, um apanhado geral, tá? E quando você vai estudar sobre esse assunto, não tem como a gente não usar o material didático, que é a Bíblia Sagrada. Então eu particularmente trabalho com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Você vai perceber que no decorrer da aula eu vou estar lendo alguns versículos, mostrando para você, na verdade, e citando o versículo. Por quê? Porque eu estou na internet. Aliás, mesmo que não estivesse dentro dos templos, nas palestras, seminários, também a gente faz isso. Por quê? Porque é um assunto que está relacionado à Bíblia. Então, você pode discordar das minhas ideias. Eu também posso discordar de ideias de pessoas, de outros, né? Mas com relação àquilo que está escrito na Bíblia, aí fica difícil de discordar, né? Então, por isso que para esse tipo de assunto que é relacionado à teologia, o assunto bíblico, então a gente trabalha com a Palavra de Deus. Combinado? Tranquilo? Então, beleza. Bom, o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, é um assunto muito vasto. Nós cremos, segundo as Escrituras Sagradas, ela apresenta a pessoa, apresenta Deus, e nós cremos em Deus em três pessoas distintas. Desde cedo a gente aprende essa confissão, são várias igrejas, vários dogmas, e lembrando, eu não estou aqui assim para discutir, colocar ideia, falar de religião, falar nome de igreja, você não vai ver eu fazer isso, não é o meu perfil, tá bom? E nem convencer também as pessoas a mudar de religião, não. É que essa é uma matéria, um trabalho meu, eu gosto de fazer, então estou aqui como professor.
e um ato também de gratidão a Deus, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem feito por mim, pela minha família, pela minha vida, pela minha empresa. Eu estou, assim, me colocando para, eu diria, dar de presente, né, esse tipo de assunto, usando a palavra de Deus com muita reverência, com muito temor, com muito respeito, respeitando a Deus em primeiro lugar e respeitando também aos meus amigos, cada um no seu ponto de vista aí também, tá bom? Porém, é bom que se diga o seguinte: a Bíblia revela, nos fala de Deus, e esse Deus é em 3 pessoas distintas, a gente aprende desde cedo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, às vezes você estudar sobre a pessoa do Pai não tem tanta dificuldade. Às vezes você estudar sobre a pessoa do Filho, que é Jesus Cristo, nós também não vamos ter tanta dificuldade de repente, né? Mas com relação ao Espírito Santo, de repente a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas aí, com muita calma, com muito cuidado, usando os textos bíblicos, você vai ver que é bem interessante. Legal? Então eu vou usar aqui o material didático, que é o que eu vou trabalhar durante essas 13 terças-feiras a partir de hoje, tá? Legal? E tem um versículo que eu quero começar. Eu falei para você que não tem como discorrer o assunto sem falar da Bíblia. Tem um versículo em Efésios, capítulo de número 4, e o versículo de número 30, que diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Você pode conferir na sua Bíblia, se você estiver em casa, você quer acompanhar comigo esse assunto aqui. É a carta de Paulo aos Efésios, no Novo Testamento, capítulo de número 4, versículo 30. Diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, somente esse texto já abre assim um cenário muito grande para a gente ter um entendimento sobre o Espírito Santo. A primeira coisa que aparece aqui é que ele tem emoção, né? Portanto, ele entristece. Se ele entristece, ele também se alegra. E se ele tem emoção, lógico que ele é uma pessoa. É uma pessoa. E, enfim, e está dizendo também com relação ao dia da redenção. Então você foi selado com o Espírito Santo. Muito bom de nós meditarmos aí em Efésios capítulo 4, versículo 30. Muito bem. Então vamos dar ao nosso título geral: a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Lógico que você está vendo aqui que eu estou usando a Bíblia. Então a única fonte da gente aprender sobre o Espírito Santo é a Bíblia. Por isso que eu estou gravando a aula, fazendo a aula no escritório. Você percebe que nós não temos outros livros, outros materiais. Eu acho por bem de não usar, porque a única fonte segura, confiável, é a Bíblia Sagrada. Então, o que tem na Bíblia Sagrada é possível aprender sobre o Espírito Santo. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade, as características, e a gente vai ver sobre os atributos do Espírito Santo. Legal? Agora, de repente você está aí pensando comigo, o que a gente tem que saber com relação ao Espírito Santo? É importante. Eu estava preparando a aula hoje, estava pensando nesses dias que nós estamos vivendo, esse momento aí de pandemia. Estou gravando a aula hoje, no dia 29 de dezembro de 2020. Estamos vivendo esse momento difícil. Você se aproximar ou saber que nós não estamos abandonados neste mundo, isso traz edificação para nós. E o que a gente precisa saber, ou nós precisamos saber? Todos aqueles que creem na Bíblia, na palavra de Deus, todos aqueles que seguem a Cristo, que confessam a fé cristã, eles são chamados de cristãos. E aí poderíamos colocar dessa forma: o que o cristão precisa saber com relação ao Espírito Santo? É aquilo que eu comecei, eu abri aqui falando para você. Precisa saber sobre a verdadeira identidade do Espírito Santo. Você ter certeza que o Espírito Santo é Deus, ou seja, ele é divino, ele é Deus. Saber também sobre as suas emoções,
está colocado aqui a sua personalidade como pessoa, né? Saber dele como divino, você ter certeza que ele é Deus, ter essa segurança que ele existe, logicamente, e que ele é Deus, que ele é uma pessoa, e além disso, ele também tem os seus atributos. Eu vou explicar o que é atributo. Atributo já a gente pode falar. São características inerentes à pessoa de Deus, características inerentes, ou seja, ligadas somente em Deus. Somente Deus tem esses atributos, como, por exemplo, eternidade, onipotência, ou seja, quando fala de onipotência, é ser o todo-poderoso, onisciente, ele sabe, ele é conhecedor de tudo. Onipresente, ele preenche todos os espaços, enche os céus, enche a terra, enche esta sala, preenche o nosso coração. Onipresença. Então, isso são atributos de Deus. E esses atributos também é do Espírito Santo, a gente vai ver aqui. Tá bom? Então, recapitulando, eu quero ir devagar aqui para não cansar você e também querendo que você realmente entenda. Um assunto bastante delicado, mas também simples. O que a gente precisa saber? O que é importante saber sobre o Espírito Santo? Que ele é Deus, né? Ou seja, saber da sua divindade, da sua verdadeira divindade, sua verdadeira deidade também é a mesma palavra, tá? Saber sobre a sua personalidade, ou seja, saber que ele é uma pessoa. Por isso que no primeiro versículo, primeiro texto bíblico que nós lemos, de Efésios 4:30, fala então, e não vos entristeçais do Espírito Santo. Quer dizer, então ele é uma pessoa, já está claro, já está resolvido. Não é o Denilson que está falando, é a Bíblia que está mostrando que o Espírito Santo é uma pessoa. E nós vamos ver no decorrer que ele também tem os seus atributos, tanto quanto o Pai, tanto quanto. Então, quando eu falo Deus poderoso, eu também estou falando do Espírito Santo é poderoso. Então, quando eu falo o Espírito, Jesus Cristo é onisciente, Jesus Cristo é onisciente, o Espírito Santo é onisciente. Por quê? Porque são atributos. E a gente vai ver isso com detalhe. Combinado? É isso que a gente precisa saber. Tá bom? E falando aí da divindade do Espírito Santo, divindade, quando fala divindade, tá, gente? Então, quando fala divindade, está falando da pessoa de Deus, que ele é Deus, tá? A Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. Com clareza. E aí eu quero ler já com você em 2 Samuel, Bíblia Sagrada, tá? Não importa aí qual a igreja que você pertence, Bíblia é uma só. Então você vai lá em 2 Samuel, até aí eu tenho dificuldade para achar. Então, capítulo 23, no versículo de número 2 e 3, olha só o que está escrito. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. O Espírito Santo fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Versículo 3. E disse Deus, o Deus de Israel, rocha de Israel, a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Você percebe que o texto aqui fala do Espírito Santo. E ao mesmo tempo, ele mostrou que o Espírito Santo é Deus. Tá certo? Então fica isso aí resolvido. Tá bom, meu amigo, minha amiga? A Bíblia mostra com clareza que o Espírito Santo é Deus. Agora você pode também, em 2 Coríntios, está no Novo Testamento. Então, 2 Coríntios 3:17 diz o seguinte, olha que interessante. Ora, o Senhor é Espírito, com letra maiúscula. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Bom, esses dois textos aí já mostrou para nós com muita clareza que o Espírito Santo é Deus. Ou seja, estamos vendo então com certeza sobre a divindade do Espírito Santo. Beleza? Então essa parte aqui nós já estamos resolvido. E é bastante interessante que, apesar de ser Deus, apesar do Espírito Santo ser Deus, ele também
Ele habita no coração daquela pessoa que serve a Ele, por exemplo. Então você pode dizer assim, o Espírito Santo habita dentro de mim. E a Bíblia te dá esse respaldo? Lógico que dá. É só você conferir comigo em 1 Coríntios. Está lá, está perto, né? Então você volta no capítulo de número 3 e versículo 16 de 1 Coríntios. Diz o seguinte, olha. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que interessante. Então, o Espírito Santo habita no coração, vamos dizer assim, do cristão. Né? Vamos usar esse termo aí para ser mais didático e mais interessante aqui. Então, o Espírito Santo habita no coração do cristão. E ele mostra que o corpo do cristão ele é templo do Espírito Santo. Entendeu? Se dá para repetir o versículo? Lógico que dá. 1 Coríntios, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Confere lá, tá bom? Isso é tranquilo para a gente. Eu quero adiantar para você, lógico que no decorrer da aula a gente vai falar mais sobre isso. Mas em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13, diz assim, olha. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também cridos, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso é uma segurança muito grande. Por isso que vale a pena você ser cristão, por exemplo. Você pode fazer muitos trabalhos. Você pode ser um grande profissional. Você pode atuar aí na sua área. Mas é importante você confessar a Cristo e servir a Cristo, porque você tem essa segurança de que o Espírito Santo habita dentro de você e ele te selou. Então, depois que você ouve uma palavra como essa, você dá crédito, segundo o texto aqui, você é selado com o Espírito Santo. Eu acredito que eu fui selado com o Espírito Santo, por isso eu estou aqui, né? Falando disso aí para você. Então, recapitulando aqui para quem chegou depois, estamos vendo o primeiro ponto sobre a pessoa do Espírito Santo, que a Bíblia revela. A Bíblia é a única fonte segura que revela sobre a pessoa do Espírito Santo. E ela mostra, já em primeiro plano, nós mostrando aqui, que o Espírito Santo é Deus. E mesmo sendo Deus, ele pode habitar no coração do pecador. É só ele se arrepender, dar lugar, abrir o seu coração para o Senhor, e ele com certeza faz morada. Por isso que precisa cuidar do corpo, tá bom? Precisa cuidar do corpo, cuidar da saúde, enfim, você é muito inteligente, você sabe aí o que precisa fazer. Tem pessoas que não cuidam do próprio corpo. Você está vendo aí, acompanhando comigo, que o corpo é templo de Deus. Como é que você vai destruir o templo de Deus? Combinado? Vamos então tomar bastante cuidado. Seguindo aqui, seguindo essa mesma linha, de uma vez que a gente sabe que o Espírito Santo é Deus, já sabemos aqui, né? Agora é importante nós também termos essa segurança de que ele é uma pessoa. Ele é pessoa. Não precisa falar muito disso, porque o primeiro versículo mostrou para a gente, de Efésios 4,30, vou repetir para você, Efésios 4,30, que diz o seguinte, Efésios 4,30, é Bíblia pura aqui, não tem outro caminho. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ora, se fala que ele se entristece, você concorda comigo que ele é uma pessoa. Quem se entristece é uma pessoa. Então isso fala de emoção. Então, se ele se entristece, ele também se alegra. É uma pessoa. E outra característica de ser pessoa, a gente vê aqui na lição, eu vou até ler o texto aí para você. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. A Escritura revela os elementos construtivos dessa personalidade. O que prova que o Espírito Santo é uma pessoa? Primeiro que ele tem emoção, como eu mostrei para você. Ele tanto se entristece, como ele também se alegra. Mas ele também é inteligente. Ele tem intelecto. Ele é a sabedoria. Ele é inteligente. E ele tem vontade. Eu acho que não dá tempo de eu ler todos esses textos aqui, mas está tudo na Bíblia. Então, o Espírito Santo, ele tem vontade. O Espírito Santo tem intelecto, ou seja, ele é inteligente, ele sabe de tudo, ele sabe das coisas,
é Ele que me orienta para me ministrar uma aula como esta. Então, isso é atributo, isso é característica de uma pessoa. E Ele também tem vontade. Se Ele não quiser, não acontece. Ele tem vontade. Então, Ele usa cada um conforme a sua própria vontade. Tudo certo? Então, o Espírito Santo, já vimos aqui que o Espírito Santo é Deus e que o Espírito Santo é uma pessoa. E agora, para fechar aqui esse primeiro tópico, vamos ver sobre os atributos do Espírito Santo. O que é atributo? Atributo, como eu disse, são características inerentes, qualidades inerentes ligadas ao próprio ser. Isso é atributo. A pessoa de Deus, existem os atributos comunicáveis e existem os atributos incomunicáveis. Comunicáveis com a sua criatura e incomunicáveis. Ou seja, existem atributos que são comunicáveis, quer dizer, tem em Deus e é possível ter também no ser humano. Tem atributos incomunicáveis. Isso significa que só de Deus. Vamos ver quem é quem. Exemplo. Atributo de Deus comunicáveis. Sabedoria. Então, sabedoria é um atributo de Deus. Deus tem sabedoria. Mas Ele também comunica isso à sua criatura. Aos homens. Os homens são sábios. Percebeu? Então, são atributos comunicáveis. Mas existem atributos, ou tem atributos, que são incomunicáveis. Por exemplo, onipotente. Ou seja, todo-poderoso. Então, esse atributo, só Deus. O homem não. Ele depende desse todo-poderoso. Combinado? Então, eu expliquei mais ou menos aí o que são atributos e existem vários, tá? Eu separei alguns aqui para a gente conversar. O Espírito Santo é onipotente, ou seja, ele opera milagres, ele opera maravilhas. Você certamente já ouviu alguém dizer, olha, Deus operou um milagre. Deus operou como? Através da pessoa do Espírito Santo. Foi numa igreja tal, recebi um milagre. Estamos orando, Deus está operando um milagre. Conta dessa onipotência do Espírito Santo. Onisciência, ele conhece todas as coisas. O salmista disse no Salmo de número 139, se eu subir ao céu, ele lá está. Se eu descer às profundezas, ele lá está. Para onde fugirei eu do teu Espírito? Então, o Espírito é onisciente e onipresente. Não tem como eu fugir da presença do Espírito Santo. Tá certo? Vamos em frente aqui. Ele sabe também das coisas do futuro. Eu não sei do futuro, mas o Espírito Santo sabe das coisas do futuro, o que está para acontecer. Ele sabe. Ele pode, inclusive, revelar. Isso ele usou os profetas de algo do passado que iria acontecer. Por exemplo, ele usava o profeta Isaías para profetizar sobre a pessoa de Jesus Cristo, que viria um dia. 700 anos depois, Jesus veio. Tá? Então, esse é um trabalho do Espírito Santo. São os atributos dele. E é isso que o cristão precisa saber. Então, eu encerro o primeiro tópico aqui falando disso. As Escrituras Sagradas é a única fonte que revelam sobre a pessoa do Espírito Santo. E o que o cristão precisa saber sobre o Espírito Santo? Ele precisa saber que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo tem os seus atributos e também age, né? Opera maravilha, faz milagres. A gente vai ver no próximo tópico aí. Próximo tópico aqui da minha lição. Então, nós estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo e a pessoa bendita de Jesus Cristo. E aí? Lógico que é muito fácil, eu não vou conseguir escrever na lousa, mas desde cedo nós aprendemos que nós cremos em um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, é um único Deus. Um único Deus em três pessoas. Nós vamos ver isso, por exemplo, lá no batismo de Jesus. Quando Jesus estava sendo batizado nas águas do Rio Jordão, Jesus é o Filho, certo? Ecoou-se uma voz nas alturas, nos céus, que disse assim: eis aí o meu Filho amado, em quem tenho tanto prazer. E naquele mesmo momento, uma pomba desceu e pousou sobre a pessoa de Jesus,
que estava sendo batizado nas águas. E a Bíblia diz que aquela pomba era uma forma corpórea, que o Espírito Santo não consegue ver, você não consegue tocar. Então ali houve, Deus quis, né, manifestar através de uma pomba, que é um dos símbolos do Espírito Santo, que pousou sobre a pessoa de Jesus. Mas o que importa aqui é a gente entender que você tem o Pai falando, este é meu filho amado em quem tenho tanto prazer. Você está vendo o Filho que está sendo batizado nas águas do Rio Jordão, e você está vendo também o Espírito Santo que está descendo sobre ele. Ou seja, 3 pessoas distintas, mas o Deus é um só. Então isso é importante, isso é importantíssimo, a pessoa saber e ter essa segurança. Nós cremos em um único Deus, mas em 3 pessoas distintas. Agora, tem um versículo na palavra de Deus que está em João, capítulo de número 14 e versículo de número 10, que diz assim: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Quem falou esta palavra foi Jesus. Olha, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então vejamos o seguinte, não pode dar confusão aí. A doutrina da Trindade, né? Que tem alguns colegas de outras religiões que acabam falando assim pra gente, mas a palavra Trindade não tem na Bíblia, e de fato não tem mesmo. A palavra Trindade não tem na Bíblia, mas o termo, o estudo, o conceito tem. Como por exemplo, então nós cremos em Deus como? Cremos no Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você encerra a oração, ou quando Jesus disse para que fosse... Ele enviou a grande comissão para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. Ele disse: olha, eis que eu estou convosco todos os dias, portanto, ide e ensinar as nações. Isso está em Mateus, capítulo 28 e versículo 20. Jesus disse: ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, a ordem de Jesus para batizar as pessoas sempre é isso: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você for num batismo, por exemplo, você vai lembrar, você vai ver aqui que o ministrante que está oficializando o batismo ali, ele batiza usando essa expressão: em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ou seja, mais uma vez eu falo para você, não é 3 deuses, mas é 3 pessoas. É um único Deus em 3 pessoas. E aí, bem interessante, quando eu falo com Jesus Cristo, se eu me refiro a Jesus Cristo, então eu tenho que entender que o Espírito Santo está em Jesus Cristo. Não confunda isso. O Pai está em Jesus, e eu estou falando aqui, a palavra é tipo assim, uma pessoa na outra. É isso aí, essa que é a ideia. essa que é a ideia. Claro que aqui na revista tem um outro termo, mas eu nem vou falar para vocês, senão vai confundir. Mas eu vou explicar isso com detalhe também na minha aula de domingo. Então, quando eu falo com Jesus, eu tenho que saber que a pessoa do Pai está nele, a pessoa do Espírito está nele. Quando eu me refiro direto ao Pai, ou exemplo assim, você vê aquela pessoa falando: oh meu Deus, a quem ele se referiu? Depende, não dá para saber aí. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele falou com os 3, com as 3 pessoas. Com as 3 pessoas. Falou com Deus, um único Deus, mas em 3 pessoas. Combinado, gente? Tranquilo aí? Tá claro isso? Se você tiver alguma pergunta, pode colocar aí depois no final, pode colocar o seu comentário aí também. Eu acho que eu fui bem tranquilo aí. E repetindo, é a palavra de Jesus, tá? Jesus disse: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus está no Pai, o Pai está nele. Isso vale também para o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está no Pai, o Pai está no Espírito Santo, o Espírito Santo está em Jesus, Jesus está no Espírito Santo. É isso. Só que cada um é um. Cada um é uma pessoa. Cada um é uma pessoa. Mas a harmonia, o relacionamento é uma coisa fantástica. João capítulo 17, versículo 5, é muito interessante esse ponto aqui, ó. Jesus disse assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse no mundo. Então, vejamos. Em João 16 e 14, deixa eu ver aqui, 16 e 14, olha o texto. Ele me glorificará, porque há de receber
do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então Jesus aqui estava falando sobre o Espírito Santo, e essa expressão dele foi bastante interessante, porque Jesus disse: e ele me glorificará. E ele me glorificará porque há de receber do que é meu. Muitas pessoas acabam ficando na dúvida se eu devo glorificar o Espírito Santo ou não. Não precisa dúvida, porque se nós já estamos deixando assim certo, claro, pelas Escrituras, que o Espírito Santo é Deus, se eu glorifico a Deus, por que eu não glorifico o Espírito Santo? Então, não cai por terra. Lógico que já foi ensinado isso, né? As pessoas já ensinaram isso lá atrás, mas não. Glorificado seja o Pai, glorificado seja o Filho. Aliás, quando nas igrejas, você vê os irmãos falando assim: glória a Deus, glória a Deus. Então, quando ele faz isso, ele glorifica o Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo aqui, na verdade, quando diz me glorificará, que Jesus disse ele me glorificará, que o Espírito Santo me glorificará, não significa dizer que uma pessoa está glorificando a outra ali. Não, uma constância. Acontece que o Espírito Santo age na vida da pessoa, do ser humano. Vamos supor, o Espírito Santo enche o coração do irmão, da irmã, do meu amigo, da minha amiga, enche o seu coração, faz com que você faça coisas boas. Então, te leva a você fazer o quê? Glorificar a Deus, não é isso? Então, é nesse sentido que Jesus falou. Combinado? Tranquilo até aí? Para fechar mesmo com chave de ouro, você vê que Jesus falou em João 14:16, ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A minha aula aqui é discutir e mostrar para você que o Espírito Santo é Deus. Embora ele é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas ele é Deus. Agora, ele tem a mesma substância, é da mesma essência de Jesus. Vamos supor, o que tem em Jesus tem no Espírito Santo. O que tem no Pai tem no Espírito Santo. Ele é da mesma substância. Quando ele disse: eu rogarei ao Pai. Então, Jesus disse: eu rogarei ao Pai para que envie outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo. Outro Consolador. E a palavra outro, no original, significa da mesma espécie, do mesmo tipo, da mesma substância. Tá? Então, isso aí é para que o irmão, para que a irmã tenha segurança, saiba, tenha certeza plena de que o Espírito Santo tem todos os atributos que a gente fala, os atributos de Deus, então tem no Espírito Santo. Tudo bem? A palavra outro é empregada aqui nessa passagem, significa alguém da mesma natureza, é o que eu disse aqui. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus. O Espírito Santo é como Jesus, é uma pessoa como Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa como o Pai. Então, glória a Deus, e eu quero que você sinta a presença do Espírito Santo aí onde você está, e ele nos ajuda a gente vencer esses momentos de dificuldade. Aliás, ele inclusive nos ajuda a orar, sabia? Sabia? Se você não sabe, não tem condições de fazer uma oração, está com dificuldade, olha o que eu vou mostrar para você em Romanos capítulo de número 8 e o versículo de número 26. O texto diz assim: também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Olha que interessante, que profundidade isso. Então o Espírito Santo, além de estar conosco, além de ser Deus, além de ter essa pessoa maravilhosa, ele ainda nos ajuda nas nossas fraquezas, porque está deixando claro aqui que nós não sabemos nem orar. Não existe alguém que é um expert em oração. Nós não sabemos. Nas nossas fraquezas nós não sabemos orar. Mas aí nós damos lugar ao Espírito Santo e ele intercede por nós, inclusive com gemidos inexprimíveis. E eu costumo dizer que ele sim sabe orar muito bem. Então ele nos ajuda, ele nos intercede. E diz aqui que ele também sonda os corações. Eu estou em Romanos capítulo 8, versículo 27, tá? E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Então é ele mesmo que sonda, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Que maravilha! Só neste texto aqui já está mostrando também aí
a onisciência do Espírito Santo, a sensibilidade do Espírito Santo, o amor do Espírito Santo. E aí eu quero tranquilizar você com esta aula, essa é a minha proposta aqui, que você, meu amigo, minha amiga, você não está sozinho, você não está sozinha nesse mundo de trevas, né? Nós estamos com a presença de quem realmente manda e quem realmente pode e sabe de todas as coisas. Portanto, guarde o teu coração, não se desespere, não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração, não fique preocupado, não fique nervoso, entregue tudo a Deus, porque Ele conhece e Ele está agindo ao nosso favor. Tá bom? Breve, toda essa dificuldade vai passar e nós vamos cantar o hino da vitória todos juntos. Tudo bem? E para encerrar a nossa aula, nós vamos ver um pouquinho aqui que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano de uma forma bastante interessante. A atuação do Espírito Santo, então o que a gente já viu até aqui? Vamos enumerar. A gente já viu que o Espírito Santo é Deus, nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, tudo bem? Então nós já vimos que o Espírito Santo é Deus, e como Deus ele é uma pessoa, ele tem intelecto, ele tem emoções, ele tem os seus atributos, ele age, ele tem as suas ações. Nós vimos também até aqui que o Espírito Santo tem os mesmos atributos de Jesus, os mesmos atributos do Pai, né? Então tudo certo, tudo tranquilo. Então, para encerrar, é bom a gente entender que o Espírito Santo age no mundo. Tem pessoas que chegam a pensar que é só se ele estiver na igreja para ter a proteção de Deus. Não. Lógico, é importante você ir na igreja para adorar a Deus, para oferecer um culto a Deus. Mas Deus não abandonou este mundo. O mundo é criado por Deus. Você vê em Gênesis capítulo de número 1 e versículo de número 1, o primeiro versículo lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Veja só que interessante. Quem criou o mundo? Deus. A Trindade, as três pessoas. O Deus Todo-Poderoso, Ele criou o mundo. E a ação do Espírito Santo já cuidando deste mundo caótico. Confira na sua Bíblia. Capítulo de número 1, versículo 1, o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro e o segundo versículo da Bíblia, está escrito isso, que Deus criou o mundo, então Ele é o Criador, Ele é o Criador de tudo. E Ele também, por sua vez, né, Ele criou todas as coisas, até nesse momento não existem seres humanos, mas está mostrando aqui que o Espírito Santo está pairando sobre toda a face das águas. E lá no Salmo de número 104, você pode conferir aí na sua Bíblia, Salmo 104, versículo 30, diz assim, ó, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Em resumo, o Espírito Santo atua no mundo, mesmo que as pessoas não dê crédito na palavra, mesmo que as pessoas não tenham um compromisso com Deus. Mas Deus não abandonou o mundo. Vamos pegar aí uma ideia. Médico, você acha que a sabedoria do médico vem de onde? Só do natural dele? Não. Deus. A sabedoria vem de Deus, o Espírito Santo que deu para ele. Você já não ouviu casos de um médico cuidando aí de uma questão de saúde, agora mesmo com essa questão da pandemia, muitas pessoas que você acha que até iria morrer, né? Foi lá, não tinha mais jeito, mas de repente foi restaurada a vida. Ação do Espírito Santo. Aí você pode dizer, mas e aqueles que morreram? Vai fazer o quê, né? Tem casos e casos, mas casos específicos, segundo a vontade dele, ele operou na vida de alguém, né? Ou fez com que um remédio desse certo, ou fez que uma cirurgia desse certo. Você vai lá para fazer uma entrevista difícil, você tem vários candidatos, um melhor do que o outro, melhor do que você, inclusive de repente você passa uma entrevista, você acha que foi o quê? Foi o Espírito Santo que agiu ao teu favor. E às vezes, mesmo que nós não temos aquele compromisso com Deus de forma direta, mas mesmo assim o Espírito Santo cuida de nós. Que maravilha, que bom saber disso, né?
Então nós podemos ter certeza que o Espírito Santo age nas prefeituras, que o Espírito Santo age dentro dos hospitais, que o Espírito Santo está agindo na sociedade de um modo geral, que o Espírito Santo está agindo aí para que essa vacina dê certo. Ele está agindo. Ele está agindo. Então nós não podemos desesperar e nem se entristecer. Agora, como eu estou ministrando essa aula em meio a uma pandemia, que é o que está acontecendo, nós também temos que guardar o nosso coração e não deixar de fazer o nosso papel, mas ter certeza que Ele está agindo. E eu tenho um texto bíblico lá de Isaías 43:13 que nos dá essa segurança. Diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. E quando fala Senhor ali, você já sabe, Senhor Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo está embutido. Ainda antes que houvesse dia, assim diz o Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem pode impedir? Ninguém pode impedir o operar de Deus, o operar do Espírito Santo. Então, ficamos tranquilos. O Espírito Santo age no mundo. Eu mostrei para você o primeiro versículo da Bíblia, né? Que se ele agia naquele mundo caótico, você acha que ele não age no coração dos homens e das mulheres? Age sim, colocando amor, colocando coração. Lógico que existe aí uma malignidade por trás que quer atrapalhar essa obra magnífica do Espírito Santo, mas isso não é o assunto meu aqui do momento. O que nós estamos falando é que o Espírito Santo realmente age, e se as pessoas derem lugar para as coisas boas, para Deus, com certeza ele vai ser beneficiado. Agora, o Espírito Santo também age na salvação da humanidade. O fato de existir a igreja, por exemplo, a igreja, quando fala igreja, não estou falando de placa de igreja, nem de denominação no singular, estou falando da igreja de Jesus Cristo, a grande massa que confessa Jesus, que serve a Cristo. Você sabe que a igreja passou a existir depois da cruz. Então, até a cruz, até a morte de Jesus, era a promessa da existência dessa igreja. E quem faz parte da igreja está desfrutando da salvação em Cristo. Foi liberto, foi salvo por Cristo. Agora, é bom que se diga que durante toda a história, desde o início de tudo, o Espírito Santo vem agindo na vida de homens e mulheres, mas apontando para que um dia essa igreja existisse. Agora, com a existência da igreja, então o Espírito Santo atua na igreja. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, já era a igreja ali recém-formada. Estava se desenvolvendo. Depois você lê com calma na sua casa, aonde você estiver. Atos capítulo de número 2. Porque Jesus ali já tinha morrido na cruz, e já tinha ressuscitado, e já tinha novamente sido assunto ao céu. Mas ele disse uma palavra como essa que eu falei aqui, que ele falou que iria rogar ao Pai para que viesse o Espírito Santo. E nós lemos juntos aqui João 16 e 14, quando Jesus falou: e eu rogarei ao Pai, e eu, chegando lá, mais ou menos isso, né? E eu rogarei ao Pai para que ele envie outro Consolador para que esteja convosco. Então aí você vai ler em Atos capítulo de número 2, que os irmãos estavam lá esperando essa promessa que Jesus fez. E de repente o Espírito Santo veio naquela reunião onde eles estavam ali todos assentados, pousou sobre eles, se manifestou sobre eles, e é ali onde foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que é o batismo com o Espírito Santo, que é assunto das próximas aulas aí. Tá? Então, e aí o Espírito Santo veio para ficar. O Espírito Santo hoje age na igreja com muito mais, eu diria assim, é mais explícito. Tá? Então, nas reuniões, dentro das empresas, no mundo de um modo geral, lógico que Deus está agindo, o Espírito Santo está agindo, mas às vezes não é perceptível. Agora, na igreja, por isso que o culto faz uma diferença, e eu sugiro para você participar de culto a Deus, porque naquele momento você vê com muito mais clareza, você sente um impacto maior da presença do Espírito Santo. Por isso que eu gosto de ir no culto, eu gosto de estar na igreja aos domingos. Você também deve ir, porque é importante. Ali sim a gente sente a manifestação do Espírito Santo, é uma coisa magnífica. Legal? Obrigado pelo carinho, obrigado por você que ficou com a gente até esse presente momento. Essa foi a primeira aula, tem mais 12 pela frente, então hoje
nós estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo. A próxima terça-feira nós vamos estudar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da salvação especificamente. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho, as mensagens, e quero lembrar para você, eu estou aqui no escritório da Associação Ceifeiros, Projeto Ceifeiros da Última Hora. Se você gostou dessa aula e quer se aprofundar em alguns estudos conosco da área teológica, nós temos aqui vários cursos de teologia, escatologia, e você pode estar estudando aqui com Denilson Maciel. É só me chamar no WhatsApp e mandar mensagem para nós, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, muito obrigado pelo carinho, e aí uma ótima noite na paz do nosso Deus. Amém?